estejam conosco e abunde no nosso coração. Eu digo amém, você pode dizer amém. Eu convido você para abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 21, e o versículo 11. Esse texto diz assim: sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Versículo 12: respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Eu quero falar nessa noite, de forma bem abreviada, sobre este tema que está aqui. Que hora nós estamos da noite? Não resta dúvida que os nossos olhos, os nossos ouvidos têm escutado e nossos olhos têm visto coisas que mostram que está bem avançada a hora da noite. Falo do ponto de vista profético. A maldade tem se multiplicado de forma inacreditável. O ser humano, ele tem sido capaz de fazer coisas que desafiam a imaginação, coisas que até os animais, sendo irracionais, não fazem. Isso tudo nos mostra que algo está por acontecer. Isso tudo nos mostra que a humanidade, apesar de ouvir o Evangelho está sendo pregado, esta humanidade, ela caminha a passos largos para a perdição. E não se deve ter a ilusão de que todos que ouvem ou ouvirem o Evangelho irão se converter. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso. Há textos largos na Bíblia que dão clara demonstração disso. No próprio ministério de Cristo, o Senhor, nosso Senhor, Ele falou algumas imprecações, quer dizer, Ele lançou algumas repreensões pesadas contra Corazim e Betsaida, cidade, e Cafarnaum, 3 cidades onde se operaram os maiores milagres dele. A maioria dos milagres foram ali. Lá em Mateus 11 ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os sinais que em ti se operaram, há muito tempo em saco e cinza elas teriam se arrependido. E tu, Cafarnaum, serás levado até o céu, ao inferno serás abatida. Por quê? Porque ouviu, teve a oportunidade de ouvir, mas ouviu de mau grado, deixou passar a oportunidade da sua visitação. Isso tem acontecido. Mas eu quero adiantar aqui: a que horas estamos da noite? A noite vai larga. Essa semana, uma notícia terrível, além das que estão aí, chocou aqui o estado da Bahia e o Brasil, quando um indivíduo casado com uma irmã, uma cantora evangélica, assassinou a sua esposa e tocou fogo no corpo. O que é que está dentro de um homem desse? O que é que está dentro de um ser humano desse? Ou o que é que eu posso concluir quando eu vejo uma coisa dessas? Quando eu vejo a maldade se alastrando de forma galopante, ela não está aumentando, ela está se multiplicando. Jesus disse que a iniquidade irá se multiplicar e não aumentar. Então eu quero que você passeie comigo na Bíblia e veja algumas coisas que mostram a que hora da noite nós estamos. Ali no Oriente Médio está acontecendo uma guerra, mais um capítulo de uma guerra. Não é a primeira, não será a última. A última eu vou lhe dizer quando é que vai acontecer. Mais uma guerra. O que está acontecendo ali está previsto? Está. Vamos ver a que hora nós estamos da noite. Tudo mostra que nós estamos na 11ª hora da noite.
Eu vou lhe explicar. O dia para o judeu é dividido em 12 horas. E a noite também em 12 horas. O judeu divide o dia de 6 da manhã, o dia de 6 da manhã às 18 horas. E Jesus disse em João 9: enquanto tendes luz, andai na luz, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando de algo que vai acontecer. Esse mundo vai experimentar um dia chamado noite. Este mundo está para experimentar um dia que está para vir, que será o dia em que todos os poderosos desse mundo vão se meter em cavernas, em abrigos antiaéreos, com medo daquele que está sentado no trono e do cordeiro, tentando fugir deles, mas é inútil, não vai conseguir, não vão conseguir. Então a Bíblia nos dá alguns caminhos sobre a que hora nós estamos da noite. E sem nenhum medo de errar, eu lhe afirmo que nós estamos na 11ª hora. Ou seja, se o dia começa para o judeu de 6 às 18, a noite começa das 18 às 6 da manhã. Então a noite vai alta. Quando se fala em noite na Bíblia, está se falando de trevas, o avanço das trevas. Dias de trevas terríveis nós estamos vivendo, terríveis, trevas palpáveis. Eu não quero aqui fazer um discurso bonito para você ouvir e sair daqui, não, eu quero que você entenda o que é que você está vivendo, o que é que está acontecendo aí fora. Você precisa entender o que é que está acontecendo, não é? Sinais estão cada vez mais vívidos e claros de que nós estamos perto, muito perto de um apocalipse, muito perto da abertura do 7º selo, da abertura do 6º selo e do 7º selo. Vamos lá, que horas estamos da noite? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, vamos ver uma coisa aqui. Daniel capítulo 9. Como está acontecendo esse conflito no Oriente Médio? Nós temos que olhar com muita atenção para o que acontece a Israel e a Jerusalém. E eu vou mostrar aqui por quê. Ou melhor, a Bíblia mostra, eu vou apenas mostrar o que a Bíblia mostra. Diz assim, Daniel 9, 24. O profeta Daniel foi um dos homens, é o profeta, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, Daniel estava orando, pedindo a Deus, suplicando. Ele orou 21 dias. Ele orou 21 dias. Não é que ele precisou orar 21 dias, não, é porque ele estava orando e uma potestade do inferno, ali conhecida como príncipe dos reinos da Pérsia, e por aí você entende que cada governo do mundo tem uma potestade que governa esse mundo. Porque Daniel estava orando, e quando Daniel começou a orar, se humilhar diante de Deus, no início do capítulo fala isso, diz que logo de cara o anjo Gabriel Deus enviou o anjo Gabriel. Ele próprio diz aqui, não é? Aqui, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem de Deus, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então ele explica isso no capítulo 10, quando ele fala que o príncipe dos reinos da Pérsia o resistiu por 21 dias. Aí foi necessário que Deus enviasse o arcanjo Miguel, arcanjo, anjo superior, é o anjo que comanda o céu, é o anjo que abaixo de Deus manda no céu, manda nas hostes celestiais. E este anjo Miguel está lá no capítulo 12 de Daniel. Ele é o protetor nomeado por Deus da nação de Israel. Miguel, o arcanjo Miguel. Então Miguel veio e o Gabriel pôde passar, o anjo Gabriel, porque havia ali uma hierarquia. Aquela potestade estava resistindo ao anjo Gabriel. Veio Miguel, o arcanjo, e abriu o caminho, porque Miguel é maior do que aquela potestade.
e Gabriel veio trazer a mensagem a Daniel. Aí ele diz, versículo 24 do capítulo 9: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo judeu. 70 semanas. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém, e para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade. Espiar não é olhar não, é afastar, é remover. Expiar é remover, viu? Remover a iniquidade. Quando o termo espiar aqui é remover, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar a cidade, restaurar e reedificar a cidade de Jerusalém, até a ungido o príncipe, aqui é o Messias, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto o ungido, isto é, o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então vamos parar aqui. O anjo Gabriel trouxe a seguinte mensagem para Daniel: Daniel, Deus determinou durante 70 semanas por fim aos pecados, à iniquidade do seu povo, expiar a iniquidade, tirar a culpa, ungir o santo, enfim, completar a obra na vida do seu povo. 70 semanas aqui, lembre-se que não são, reconheça-se, que não são semanas de dias, são semanas de anos. Portanto, uma semana tem 7 dias, diga amém. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Logo, se para cada dia equivale a um ano, uma semana aqui no contexto equivale a quantos anos? 7 anos, certo? Então quando ele diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a tua cidade, são 490 anos que Deus determinou para, dentro desse período de tempo, por fim a iniquidade do povo judeu, da cidade de Jerusalém, que estava deserta há 70 anos. Quero te lembrar que Daniel está na Babilônia como primeiro-ministro do terceiro império, o império persa, e ele está bem velhinho já. Ele foi levado para lá aos 14 anos de idade. Judá, cuja capital é Jerusalém, foi levado cativo porque menosprezou, zombou, galhofou das palavras dos profetas do Senhor. Zombou, galhofou, você sabe o que é galhofa, né? Menosprezou, fez pouco caso das palavras dos mensageiros de Deus. Teve alguns reis bons ali, Ezequias, e o mais importante deles, o Josias, fez uma reforma monstruosa na vida do povo. Monstruosa no sentido de grandiosa, não é que foi feia não, uma reforma enorme. Mas todos esses passaram, e aí veio o infeliz chamado Manassés, que era filho de Ezequias. E Manassés conseguiu fazer o pior do que todos os demais, desde Israel até Judá. Manassés, você se lembra que Ezequias pediu para Deus considerar e dar mais 15 anos a ele? Não foi 15 anos que ele pediu, mas ele pediu para Deus dar vida a ele. Deus deu. Vontade permissiva. Vontade permissiva. A vontade de Deus era recolher ele. Ele foi, chorou. Ó Senhor, lembra-te de mim, como se Deus devesse alguma coisa a ele, como se Deus devesse alguma coisa a mim e a você. Deus deve alguma coisa a você? Irmão, Deus deve alguma coisa a você? Eu queria ouvir. Deve, irmão, a você alguma coisa? Ou você deve a ele? Eu devo tudo.
Então Ezequias começou a achar que Deus devia alguma coisa a ele. Ó Senhor, lembra-te de que eu fiz, de que eu aconteci e tal. Aí Isaías foi enviado por Deus para dar a triste nova a ele. E manda Deus de novo Isaías dizer: vá, diga a ele que eu estou acrescentando 15 anos a ele. Você sabe o que foi que aconteceu nos 15 anos? Você sabe quem foi que nasceu nesses 15 anos? O responsável por Judá ir para o cativeiro, o filho de Ezequias. Este homem matou o filho. Este homem matou um filho em sacrifício a Moloque. Filho de Ezequias. Ele destruiu tudo que o pai fez. Tudo de bom que o pai fez, ele destruiu. Ele reedificou o que não prestava. A idolatria, a imoralidade, tudo para provocar Deus e provocar o pai. Manassés. Por causa dele, está escrito em 2 Reis 24 que o Senhor não quis perdoar o pecado de Jerusalém. 2 Reis 24, versículo 4. 24, versículo 5. O Senhor Deus não quis perdoar. Você sabia que Deus também não quer perdoar às vezes? Será que dá para botar isso no telão aí para o povo ver? Não? 2 Reis. Botar isso aqui, né? E talvez você pode dizer: o pastor Raimundo está inventando doutrina. Aqui. Versículo 24, capítulo 24, versículo 4, por favor. Versículo 4, por gentileza. Lê aí no telão, por gentileza. Olha lá. Como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Está vendo ali? Como o assunto não é esse, eu não vou me deter aqui. Então, Judá, por causa deste cidadão e por causa de seus próprios pecados, foi levado para o cativeiro. E Daniel foi. Só que Daniel é fiel no cativeiro. E ele começa, o tempo vai passando, e chega a uma altura da vida, ele passa pela cova dos leões, ele vence tudo, ele não se contamina, mas chega uma altura que ele começa a orar e pedir a Deus que mostre o que será do seu povo. Aí Deus manda o anjo Gabriel para dizer: olha, o que é que vai acontecer? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Muito bem, semanas de anos. Aí diz assim: quando começou a contagem dessas semanas, versículo 25, sabe e entende, quando começou a contagem dessas semanas. Você vai dizer: pastor, o que é que isso tem comigo? Tem tudo a ver, tem tudo a ver com a igreja, você vai entender por quê. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até ungido, o príncipe, ungido aqui é o príncipe, o Messias, Jesus, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, desde a saída da ordem, a contagem começou aí, de Ciro, para reedificar a cidade, em 445 a.C., Neemias volta e começa a reedificar os muros. Esdras reedifica o altar, e Zorobabel reedifica o templo. Tudo isso começou em 445. Em 538, Ciro anistia o povo para que quem quer voltar, volte. Mas muitos não quiseram voltar. Então uma boa leva volta com Esdras. E o primeiro ato de Esdras é reedificar o altar. Alguns anos depois, 140 anos depois, Neemias volta, porque a cidade está destruída ainda. E aí começa de fato a contagem. Ele começa a reedificar os muros em 445 a.C. Então, passam-se 49 anos desde o início da reedificação dos muros com Neemias até o final. 49 anos, 7 semanas, uma semana, 7 anos. Da reedificação dos muros até a vinda do Messias, passam-se 62 semanas. Ou seja, somando os 7, a primeira semana,
com as 62 semanas, 7 semanas com as 62 semanas, nós temos um total de 483 anos, ou seja, desde a saída da ordem para edificar os muros, com Neemias, até a morte do Messias. Está aqui, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas se passariam. Mas 7 semanas e 62 semanas dá um total de 69. E o anjo disse, que Deus mandou dizer a Daniel, que seriam quantas semanas? 70. Diga, 70. Está em 69. Depois de 62 semanas, versículo 26, semanas de anos, será morto o ungido. Foi morto o Messias, o ungido. Aí diz assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isto aconteceu ipsilítere no ano 70. O povo foi Roma, os romanos. O príncipe do povo que há de vir, naquele contexto ali, imediato, foi o general Vespasiano, Tito Vespasiano, que circundou a cidade por 1 ano e alguns meses, 1 ano e 4 meses, e se cumpriu aquilo que Cristo falou, que o Senhor Jesus falou. Mateus 24, 1: mestre, eu vejo aqui pedras, que edifícios, que beleza, que magnitude, que imponência. Vocês não estão vendo tudo isso aí? Jesus disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Exatamente isso se cumpriu no ano 70. Os romanos invadiram a cidade, mataram mais de 100 mil judeus, abriram barriga de mulheres grávidas. Isso que está acontecendo agora, os romanos já fizeram lá atrás. E os que sobreviveram, eles foram levados cativos para todas as nações. Mais uma vez. E a cidade foi destruída e o santuário destruído, como está aqui. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra e desolações estão determinadas sobre a cidade. Você sabe por que está acontecendo isso com Jerusalém? Aconteceu, está acontecendo e vai acontecer? Porque Jesus veio e eles rejeitaram Jesus. Quando Jesus, em Lucas 19, 41, ele estava se aproximando da cidade na sua última semana de vida aqui na terra, sua última semana de ministério terreno, humano. Ele estava entrando no domingo anterior à ressurreição. Ele parou, olhou para a cidade e disse: ele exclamou: se ao menos você soubesse que hoje a ti a paz pertence. Mas isto agora está oculto aos teus olhos, Jerusalém, porque dias virão em que os teus inimigos te cercarão, farão trincheiras ao redor de você e te apertarão por todos os lados, e aos teus filhos dentro de ti, porque não reconhecestes o dia da sua visitação. Porque você não reconheceu o dia da sua visitação. Jerusalém não reconheceu o dia da visitação, era o próprio Deus ali, na pessoa de seu filho, e isto se cumpriu. A cidade será destruída, e foi destruída no ano 70, e os judeus espalhados por todas as nações experimentaram coisas terríveis. A Palestina, a terra, a Judéia, a terra santa, foi pisada por homens ímpios, e o povo do qual ela pertencia não estava lá, cumprindo-se as palavras de Jesus, que disse: eis aí a vossa casa ficará deserta, e vocês não me verão mais, até que vocês aprendam a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, que hora nós estamos da noite? Você está assistindo diante de seus olhos a proximidade do começo da 70ª semana. Aí você pergunta: onde foi que parou a contagem das semanas? Volte aqui no texto. A contagem parou aqui. No versículo 25 diz, 26: depois de 62 semanas, passaram-se 7. Depois de 62 mais 7, 69.
será morto o ungido, o Messias, o ungido aqui com U maiúsculo, é o Messias, e não será e não estará. Então a contagem parou ali. Você perguntaria, por que a contagem parou ali? Isso lhe dá ideia de alguma coisa? Que período nós estamos vivendo, irmão? Que dispensação é essa que nós estamos vivendo? Como é o nome da dispensação que nós estamos vivendo, irmão? A dispensação da graça. Agora você vai entender por que Deus deu um freio na 69ª semana e não introduziu logo a 70ª. Você vai ver que Deus vai introduzir a 70ª logo, mas não introduziu ainda não. Deus estabeleceu um parênteses entre a 69ª semana e a 70ª semana. Esse parênteses já vai para mais de 2000 anos. Abra sua Bíblia, por favor, vamos ver, Lucas 21, 24, e depois Romanos 11, 25. Por que Deus estabeleceu esse parênteses entre a 69ª e a 70ª semana? Por quê? E para quê? Versículo 24 diz assim, Lucas 21, 24: cairão ao fio da espada, isso aqui é para os judeus, viu? Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Jesus estava falando do que aconteceria a Jerusalém, por tê-lo rejeitado. Veio para o que era seu, mas os seus, não é isso? Os seus não receberam. Ele foi rejeitado pelos seus. Então diz assim: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Agora preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui já se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir na sua totalidade. Há uma sentença uma palavra um pouco, há uma sentença pesada de Deus sobre os judeus. Você sabe por quê? Porque eles são culpados do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles são culpados do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram o que eles disseram no julgamento que Pilatos fez? Que mal esse homem fez? O que farei de Jesus chamado Cristo? Crucificam, mas que mal ele fez? A certa altura Pilatos, vendo que não conseguia, lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue desse justo. E eles disseram, os judeus disseram, os sacerdotes representantes da nação disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre a cabeça dos nossos filhos. Essa palavra se cumpre até hoje. Essa palavra se cumpriu no Holocausto. Eles têm culpa de sangue sobre eles. Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. A parte B agora: até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Por que Deus interrompeu a contagem na 69ª semana? A resposta está aqui no versículo 24, parte B. Até que o tempo dos gentios se completem. Vamos explicar isso aqui. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. Ou seja, Jerusalém deixa de ser uma cidade santa realmente, porque os gentios, os pagãos estão pisando lá. Mas não é só isso que está dizendo, não. Quando diz até que o tempo dos gentios se complete, é o seguinte: você sabia que Deus deu um tempo para a conversão do mundo? Você sabia que Deus deu um tempo
esse tempo que Deus deu se chama porta da graça. O tempo dos gentios aqui responde por período da graça. Enquanto Deus fechou a porta para os judeus por causa do seu coração duro, Deus abriu a porta para o mundo, para nós, para os gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Quando o tempo dos gentios se completar, Deus fecha a porta para os gentios e abre de novo a porta para Israel. E aí começa, ou melhor, recomeçará a contagem da 70ª semana. A última semana, que durará quanto tempo? 5 mais 2, 7 anos. É nesse período que acontece a manifestação do anticristo. O terceiro templo de Jerusalém é construído. Lá onde hoje tem uma mesquita, vai ser reconstruído. Vai ser reconstruído, porque Jesus disse que vai ser reconstruído. E é nesse período que o Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja. E é nesse período que acontecerá a chamada grande tribulação. Jesus disse que não houve dias semelhantes a esse, nem haverá. Não houve antes, nem haverá angústia, como haverá nesse tempo. É o tempo da ira. Da ira de quem? Do diabo? Não. É da ira de Deus mesmo. Há um engano que é propalado que... E eu vou provar isso para você. Quando Jesus tomou o livro, lá em Isaías 61, o rolo do livro, lá em Nazaré, ele disse o seguinte, ele leu Isaías 61, naquele trecho ali de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para pregar boas novas aos pobres, evangelizar os quebrantados de coração, abrir a vista dos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor, período da graça. O ano aceitável do Senhor, período da graça, mas o dia da vingança do nosso Deus. Estão omitindo isso aí. Você já viu isso na sua Bíblia? Abre Isaías 61, versículo 1, ou Lucas 4, 17 a 21, que você vai ver. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Pregadores hoje só anunciam o ano aceitável do Senhor. E os crentes vivem como se Deus não fosse um Deus irado, um Deus que se ira. Não teme a Deus. 1 Tessalonicenses 1,10 diz o seguinte: a saber, Jesus, seu Filho, que nos livra da ira vindoura. Jesus nos livra da ira vindoura. Apocalipse 3,10 diz: como guardastes a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na face da terra. Esse dia está chegando. É o tempo da ira, porque as trevas vão avançando, a noite vai avançando. Então será nesse período que começará a 70ª semana. Agora vá para Romanos 11, 25. Veja o que o apóstolo Paulo fala também sobre isso. O apóstolo Paulo falando que Deus não rejeitou o seu povo, mas olha o que ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que eu indo para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio em parte o endurecimento a Israel, a nação, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Mesma coisa, ou seja, até que o tempo que Deus delimitou para a igreja se complete. A porta da graça vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. A porta da arca se fechou. A porta da arca se fechou e Deus fechou por fora, para ninguém entrar. Você ouviu bem? Está escrito em Gênesis que Deus fechou por fora,
Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora. Porque Noé podia querer ser mais misericordioso do que Deus. Às vezes tem gente que quer ser mais misericordioso do que Deus. Você se lembra de Saul? Samuel ficava orando por ele. Deus disse: até quando você terá dó de Saul? Samuel, eu conheço Saul, quem rejeitou ele foi eu. Você acha que você conhece ele mais do que eu? Você está tendo dó de um homem que não merece dó, Samuel. Então, a porta da graça vai se fechar. Você pode não ouvir, mas você está ouvindo hoje. Eu estou lhe dizendo aqui em alto e bom som. A plenitude dos gentios, quando ela estiver entrado, quer dizer, estiver completado, Deus vai dizer ao seu filho: volta, busca a sua igreja. A plenitude dos gentios significa o seguinte: que o tempo que Deus deu ao mundo para se converter, acabou, terá acabado. O tempo que Deus deu à igreja para fazer a obra, terá acabado também. Você tem um tempo, eu tenho um tempo, e se dentro desse tempo que Deus deu individualmente a mim e a você, eu não tiver feito o que era para fazer, acabou. Você tem um tempo. Você sabia disso, que você tem um tempo? Eu tenho um tempo. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Aqui não. Você tem uma missão. No dia que terminar a sua missão, você pode ter certeza que o Senhor lhe promove. Pode até lhe dar mais alguns dias, mas Ele lhe promove. O tempo vai chegar para todo mundo, e a plenitude dos gentios terá entrado, e então, diz o texto sagrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo, porque Deus voltará a tratar com o seu povo terreno, que é Israel. Paulo diz o seguinte: que quanto ao Evangelho, eles são inimigos, mas quanto aos patriarcas, eles são amados por causa dos patriarcas. Mesmo estando sob essa sentença terrível, de serem culpados do sangue do Senhor Jesus, Deus os ama por causa dos patriarcas. E quando Jesus Cristo voltar com a sua igreja, Ele vai pisar exatamente no lugar de onde Ele subiu, no Monte das Oliveiras. Os judeus vão vê-lo. Ele vem salvar os judeus da aniquilação total naqueles dias, porque o mundo se voltará contra eles. O anticristo, os exércitos dos países do Oriente, do Extremo Oriente, irão, o Apocalipse mostra isso, irão para o Vale do Armagedon, guerrear contra o próprio Deus. Veja a loucura do homem. O homem vai guerrear contra o próprio Deus. E nós veremos o fim, quando vocês virem o terceiro templo de Jerusalém está sendo construído. Alerta máximo. Alerta máximo. Porque Jesus disse: olhem para a figueira e para todas as árvores. A figueira é Israel, é uma das árvores que simbolizam a nação de Israel. Eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. O que mostra, irmãos, que a hora vai avançada também? Nós vimos aqui alguma coisa sobre a nação de Israel, mas há outras coisas que eu quero que você veja aqui. Lucas capítulo 17. Jesus disse o seguinte: perguntaram a ele como viria o reino de Deus, e ele disse: vocês não verão o reino de Deus com aparência exterior. Aí no versículo 26 ele diz, 17 e 26: como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. As pessoas estarão fazendo tudo o que fazem. Se for no fim de semana, o indivíduo estará indo para a praia, estará indo para o shopping, passear com a família, ou com esse tipo de família que estão erigindo aí, com duplas, não é casal, é duplas. Vai passear, vai para o shopping, vai jogar futebol, vai viver a vida normal.
outro vai trabalhar. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, festa de casamento. Nada contra isso não, a Bíblia não está condenando isso não. Isto não é condenável, irmãos. O que é condenável você vai ver depois aqui. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí Mateus 24, 39, se puder projetar, projeta aí, por favor. Mateus 24, 39. Mateus tem um dado a mais. Faziam tudo isso aí, comiam, bebiam, casavam, se davam de casamento, comercializavam, e por aí vai. Porém, não perceberam o tempo em que estavam vivendo. Olha lá, e não perceberam até que veio o dilúvio. E tem muita gente hoje de Deus que não está percebendo o tempo que está vivendo. Não está percebendo, irmão. Você não está percebendo o tempo que você está vivendo. Você não está vendo de forma clara o que está acontecendo. A gente sente no ar as trevas avançando sobre este mundo, o inferno subindo, aquilo que é contra a vontade de Deus prevalecendo, e a Bíblia fala sobre isso. Será muito difícil ser crente daqui por diante, irmão. Irmão vai entregar a morte ao irmão. Jesus fala sobre isso. Muita traição vai acontecer. Por quê? Por causa da multiplicação da iniquidade. Mas o Senhor Jesus disse: mas aquele ou aquela que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse ou essa será salvo. Em condições absurdamente contrárias, dificílimas de ser crente. Hoje em dia nós estamos sendo condenados à prisão por aprovar aquilo que é certo e não apoiar o que é errado. Não perceberam até que veio o dilúvio. Não perceberam. Indiferença. É uma geração indiferente. É a geração da indiferença. É a geração das mídias sociais. É a geração do celular. Está destruindo vidas. Uma moça na Tailândia perdeu a vida porque foi fazer uma selfie por causa do celular. Ela estava no 13º andar e chegou numa janela para fazer uma selfie, caiu e morreu. O celular está destruindo o casamento. O celular está destruindo a relação de pais e filhos, marido e mulher, e por aí vai. De irmãos e irmãs na igreja. Crentes não cultuam mais a Deus de Espírito e verdade, também por causa do celular. Geração da indiferença. E não perceberam até que veio o dilúvio. Falta de percepção espiritual para perceber o momento que nós estamos vivendo. O momento que você está vivendo. Será que você não está vendo que este mundo está para lá da redenção? Não tem a ilusão, a igreja não deve ter a ilusão de que todos vão se converter. A igreja deve pregar o evangelho, mas deve permanecer santa. A igreja deve permanecer pura. Irmão, se você tem alguma coisa para acertar, acerte hoje. Você está vivendo amasiado com alguém, case ou se separe de uma vez. Fala bem claro para você. Você está vivendo amasiado com alguém, case, acerta isso diante de Deus. Você quer ir para o céu, irmão? Você quer entrar no céu? Você quer que Jesus, quando tocar a trombeta, o teu nome seja chamado? Ou você quer ir para o lado dos bodes? Pastor, isso é muito duro. É para salvar a sua alma. É para salvar a sua alma. O médico chega e diz o seguinte: olha, o dedo está gangrenado. Se não cortarmos o dedo, vai perder o pé. E se alcançar o pé, vai ter que cortar a perna. Decida logo. Então você decide. Ou você fica com esse relacionamento que está ferindo a santidade de Deus, está sendo fumaça no nariz do Senhor. Você gosta de fumaça no nariz, irmão? É? Você gosta de fumaça no nariz? É como fumaça esse negócio aí. O pecado é como fumaça no nariz de Deus. Incomoda. Para você entender como incomoda. Permaneça santo, irmão. Permaneça santa, irmã. Permaneça santo, porque o teu corpo vai ser ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo. O teu corpo vai ser revestido da imortalidade. O teu corpo vai ser revestido da incorruptibilidade.
e o Senhor vai te guardar da hora da tentação. Você pensa que o mundo vai ficar como está? Não vai ficar não, irmão. O mundo vai receber o julgamento de Deus. E eu termino dizendo uma coisa para você, olha para isso. Versículo 28. E como aconteceu nos dias de Noé, de Ló, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e destruiu a todos. Uma palavra para você: tudo isso vai acontecer depois que a igreja for retirada. As águas do dilúvio só vieram depois que Noé entrou na arca. O fogo e enxofre dos céus desceram só depois que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Este mundo experimentará a destruição depois que Deus tirar a sua igreja desse mundo. Você vê a importância da santificação? Você vê a importância de você permanecer santo, irmão? Você quer subir com o Senhor? Os anjos de Deus vão ser enviados por Jesus. Mas antes deles destruírem o mundo, eles começarem a derramar fogo e enxofre, eles vão passar em cemitérios. Eles vão lá no fundo do mar. Não encontraram o cadáver, eles vão lá e vão ressuscitar. Eles vão no cemitério, de tumba em tumba de crente, e vão transmitir a ordem: levanta. O arcanjo Miguel vai tocar a trombeta, e os anjos vão recolher os santos. Eles vão nos aviões, e os vivos que estiverem salvos ali, eles vão recolher. Eles vão na sua casa, se você estiver preparado, se você estiver dormindo, ou se você estiver acordado, ou estiver no trabalho. E um vulto vai subir, vai ficar sua roupa no chão, porque carne e sangue não entra no céu. Essa roupa não entra no céu. E só depois o mundo vai dar conta do que aconteceu. Ai do mundo, mas feliz de você, porque o Senhor está te livrando da ira, do dia em que Ele vai sacudir esse mundo. Esse mundo experimentará a ira total de Deus. Mas há alguma coisa a mais aqui para te dizer. Diz assim, versículo 34: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Que coisa triste. 2 mulheres estarão juntas moendo, trabalhando na fábrica, moendo, no campo, no shopping. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, no shopping, o motorista e o cobrador, na fábrica, no escritório. Um será tomado, o outro será deixado. Porque um está preparado, o outro não está preparado. Nem todo casal vai subir. Nem todo casal vai subir. Há casos em que o marido vai subir e que a mulher vai ficar. E há casos em que a mulher vai subir e o marido vai ficar para experimentar a ira de Deus. Mas por quê? É sorteio? É escolha? Não. Quem determina isso é você. Aí os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, onde, Senhor? Versículo 37, ele respondeu: onde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os abutres. Irmãos, abutre é um agente de limpeza da natureza. Ele come coisas podres, ele é atraído por coisas podres. Será que na tua vida e na minha há coisas podres? Não fica olhando para mim não, olha para dentro de você. Se há coisas podres, os abutres vão se juntar a mim e a você. O dia de você reconhecer que se há alguma coisa podre, moralmente, espiritualmente diante de Deus, é hoje. Porque se o arrebatamento acontecesse hoje, se o arcanjo Miguel fosse ordenado por Deus a tocar essa trombeta hoje, e é ele que vai tocar a trombeta, o arcanjo Miguel, a 7ª trombeta, a última trombeta, a 7ª última, como queira, são 7 trombetas, essa será a última. Vai ter lares que vai acontecer isso. E eu tenho dito o seguinte: será um dia em que muitas igrejas estarão mais cheias do que nunca. O dia do arrebatamento vai ser um dia que as igrejas, algumas delas, vão estar mais cheias do que nunca.
Pastor, mas os crentes vão subir? Não, nem todo crente vai subir, não. E eu termino dizendo a você o seguinte: você sabe por que a igreja não está cheia? Porque os crentes vão entrar na igreja perguntando: por que você não me ensinou a verdade? Alguns dos pastores: por que você não me ensinou a verdade? Por que você não me alertou que eu precisava ser santo? Por que você não me alertou sobre o perigo que eu corria? Por quê? Só que será tarde demais. Tarde demais para quem não alertou e para quem não foi alertado. Baixe sua cabeça, por favor. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Santo Jesus, nosso querido e amado Mestre, o Messias, nosso Messias, que nós oramos. Nós entregamos essa palavra nas Tuas mãos. Nós procuramos falar tudo que a Tua palavra fala. Eu posso ir até os ouvidos desse irmão, dessa irmã, desse amigo, com o microfone, mas eu não posso entrar na alma dele, Senhor. Eu não posso entrar no espírito dele. Eu peço que o Teu Espírito que está aqui, através dessas palavras, fale a esse coração. Fale mais fundo, fale mais forte. Fale o que eu não consegui, que eu sou imperfeito, mas Ele é perfeito. E traga tudo à tona e conserte o que precisa ser consertado. Perca o que perder, mas que este homem e essa mulher, ele não perca a sua salvação, ele permaneça fiel. E se há alguém aqui, Senhor, que não recebeu Jesus ainda, toca no seu coração, para que essa pessoa venha à frente e receba o Senhor como Salvador. Eu termino essa oração dizendo: para a Tua glória eu te peço isso. Guarda cada um aqui até aquele dia. Eu pergunto: tem alguém aqui que não conhece Jesus ainda? Alguém que está... a igreja continua orando, por favor. Os crentes, por favor, continuem orando. Tem alguém aqui que não é de Jesus ainda, que quer aceitar Cristo, ouviu essas palavras, tremeu e quer se render ao Senhor, diz: Senhor Jesus, eu quero estar contigo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Eu não quero ficar nesse mundo, não. Eu não quero ser destruído, eu quero estar com o Senhor. Eu aceito sua oferta de perdão. Tem alguém aqui, algum visitante que não é crente? Se há alguém, por favor, eu lhe franquio essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E a você, meu irmão, minha irmã, você tem que pedir perdão hoje, peça hoje. Você tem que confessar um pecado hoje, confesse hoje a Deus. Você tem que se ajustar com alguém na horizontalidade, ajuste hoje. Deixa para amanhã. É hoje, o dia se chama hoje, amanhã é incerto. Não deixe o pecado fazer ninho, fazer casa, fazer ramificações e raízes, que dá mais trabalho para tirar. Você sabe que um câncer enraizado é mais difícil para o médico curar. Não é? A mesma coisa o pecado. Decida subir com o Senhor. Não fique pensando que haverá segunda chamada. Só tem uma chamada. Ou eu subo ou eu não subo. Ou você sobe ou você não sobe. Guarde o que você tem. Guarde sua salvação. Guarde sua santidade. Guarde a sua aliança com Cristo. Guarde os princípios da palavra de Deus. Guarde o Espírito Santo na sua vida. Guarde a palavra de Deus. Não abra mão dela por nada nem por ninguém. E assim como você guardou esta minha palavra, diz o Senhor, eu vou guardar você. Eu vou preservar você. Eu vou esconder você no dia da minha ira, que eu vou derramar sobre esse mundo. Mas eu quero te dizer, é quase meia-noite. E à meia-noite iniciar uma voz dizendo: eis o noivo sair ao seu encontro. Quem estiver preparado vai subir. Quem não estiver preparado vai ficar. Esta é a grande verdade. Isso não é fantasia, isso não é história, isso é a verdade. Viva de tal maneira que esse dia não surpreenda você. Se você tiver de partir antes, você é um bem-aventurado, bem-aventurado. Essa semana que passou, duas pessoas muito queridas minhas partiram. Uma cunhada,
irmã de minha esposa, uma das seis irmãs, eram 6, agora são 5. E um grande amigo meu, mas um grandíssimo amigo meu, o Senhor recolheu. A família chora, mas a Bíblia diz que bem-aventurados, Apocalipse 14, 13, são os mortos, desde agora morrem no Senhor. Estão guardados, estão no paraíso. Não há mais tentação, não há mais diabo, não há mais dor. Estão vendo e ouvindo coisas que os nossos olhos humanos não viram e não é lícito vir, mas nós ouviremos um dia. Se você tiver de partir antes desse dia e eu tiver de partir, seremos tidos como bem-aventurados, porque a palavra de Deus assim diz. Mas se vivos estivermos até o dia do arrebatamento, ou se estivermos na sepultura e morrermos fiéis, o Senhor vai enviar o seu anjo, o arcanjo tocará a trombeta. Essa trombeta os mortos ouvirão. E você é um bem-aventurado, sabe por quê? Porque você vai participar da primeira ressurreição. Você vai participar da primeira ressurreição. O mundo vai experimentar a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é só para crentes salvos, só para os salvos, para a noiva de Jesus, para a noiva do Cordeiro. Passados 1000 anos, o mundo vai experimentar então a segunda ressurreição, para ser condenados todos quantos não receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Você é bem-aventurado, meu irmão. Eu sou bem-aventurado, não porque eu tenho uma conta recheada, ou porque tenho um carro do último tipo, ou moro no melhor bairro de Salvador, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O seu nome está escrito no livro da vida. Deus, antes de destruir esse universo, Ele já preparou um novinho para você e para mim, porque haverá novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá traição, não haverá mais diabo, demônio, morte, nada disso. Nem o mar vai existir. Não haverá também lembrança das coisas passadas. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer a minha oração? Eu faço um convite a você. Você quer a minha oração? Eu vou orar por você antes da bênção apostólica. Pastor, eu preciso de oração. Eu vou convidar você em nome de Jesus para vir aqui à frente. Se você tem coragem, não vou não, estou com vergonha. Então fique com vergonha, fica aí. Eu preciso de oração. Eu quero ser mais crente. Tem coisa para consertar na minha vida, pastor. É com você e com Deus. Eu vou orar por você. Você quer a minha oração? Você crê que eu sou um servo de Deus? Eu vou mais além. Você crê que eu sou um homem de Deus? E hoje em dia tem muitos postulantes. Eu quero saber se você crê que eu sou um homem de Deus. Se você crê, então venha receber a oração. Eu quero ser mais crente. Eu quero subir, pastor. Esteja na sepultura ou esteja aqui, eu quero subir. E eu não quero embaraço na minha vida. Tem embaraço. Você sabe quais são os embaraços. Aí é com você e Deus. Eu vou orar por você. Você que ficou aí, eu vou orar por você também. Senhor Jesus, aqui estão esses irmãos, teus filhos, teus servos, que atenderam ao apelo do teu Espírito. Eu os apresento a Ti em oração, porque o Senhor sabe o que é que precisa consertar aí na vida deles. Vai dizendo, meu irmão, o que é que precisa consertar. Você está diante do altar de Deus. Esse altar é santo, esse altar é sagrado. Esse altar é o lugar mais alto dessa igreja. É daqui que sai a palavra de Deus. Vamos, diga ao Senhor o que você quer. Diga ao Senhor o que é que você sabe que é treva na sua vida. Onde é que você precisa abrir agora para Ele entrar. Hoje, agora, não é amanhã não, agora. O dia se chama hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu em Meribá, no dia que vocês me tentaram, disse o Senhor, e eu disse, vocês não entrarão no meu descanso. Mas Deus nunca diga isso para você nem para mim. Senhor, em nome de Jesus, põe tudo em ordem na vida desse irmão, desse irmão. Dá vitória sobre o pecado, dá vitória sobre o eu, sobre a carne, dá vitória nas áreas que essa irmã precisa, porque ele quer entrar no céu, eu também quero. E esse irmão, essa irmã que ficou no banco, o Senhor o assista,
que o Senhor fale ao coração dele, que ele tome atitudes hoje, que ela tome atitudes hoje. Perdoar quem deve ser perdoado. Perdoa hoje, para que o destruidor não entre na tua vida. Porque se você não perdoar, nosso Pai Celestial não vai perdoar você. Perdoe. Não importa o que fizeram, como fizeram, mas perdoe. Seja filho de Deus, perdoe, imite seu Pai. Imite seu Pai Celestial, perdoe. Em nome de Jesus. Libere a pessoa, seja boa ou má, libere ela. O maior beneficiado é você. Limpe seu coração. Deixe que o Espírito Santo limpe seu coração, limpe sua mente. Em nome do Senhor Jesus. Homem, receba a graça para vencer a tentação. Você que anda caindo, receba a graça e virtude do Espírito Santo para vencer a tentação, em nome de Jesus. Para viver uma vida santa, uma vida na presença do Senhor Jesus, como Ele quer. Para não ficar olhando para todo lado, atraído por toda pessoa que passa do sexo oposto. Tenha os olhos puros do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam ao Senhor Jesus Cristo, que amam de verdade. Você pode dizer amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto a seu favor, te livre do mal, te livre sua casa do mal e te dê a paz. Livre seus pés da apostasia, seus pés da queda, seu coração de se desviar, de traí-lo, mas que mantenha o seu coração fiel a Ele. E seja contente com o Senhor. Vá em paz, em nome de Jesus.